Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler Lucas 3, versículos 1 ao 20. Conta a história de João Batista. Nós já estudamos como João Batista nasceu, lá com Zacarias. Lembra disso? Nós vamos ver hoje o que João Batista fazia. A história de João Batista é muito legal mesmo. Eu quero que vocês apertem um pause aí e leem os versículos 1 ao 20, tá bom? Capítulo 3, versículos 1 ao 20, que a gente vai comentar versículo por versículo dessa história. Vamos lá. E aí, vocês já leram? Bom, o que vocês acharam dessa história? O que vocês imaginam quando leem isso? Olha, eu imagino quando vejo essa história, João Batista parecido com um herói. É um herói dos nossos tempos mesmo. Um herói tipo da Marvel, sabe? Um cara corajoso, destemido, que não tem medo de nada. Vamos ver por quê? E eu vou tentar explicar para vocês. Vamos começar no versículo 1 e 2. O que o versículo 1 e 2 mostra para a gente? Ele mostra quem eram os governadores da época. Lucas quer mostrar quanto perigoso era o mundo nessa época, porque esses líderes eram pessoas muito maus. Nem vale a pena contar para vocês o que esses governadores faziam. Mas vale a pena vocês entenderem que Lucas quer mostrar que isso era um lugar perigoso, que o mundo não era um lugar fácil de falar sobre a verdade, falar sobre a mensagem de Deus. Então, o versículos 1 e 2 mostra isso para a gente, o que já mostra como João Batista era corajoso. Logo depois, no versículo 3, vocês leram que João Batista batizava as pessoas, pedindo para que elas se arrependessem. Olha só, ele falava assim, ó, vocês estão errados, não estão fazendo a vontade de Deus, precisam se arrepender, fazer a coisa certa. Isso já mostra uma certa coragem sobre João Batista. Depois a Bíblia vai para o versículo 4 a 7. No versículo 4 a 7, a Bíblia quer nos mostrar que João Batista, na verdade, era o precursor de Jesus, que ele é aquele que o profeta Isaías falou a respeito dele. Lá o profeta Isaías falou: vós que clamam no deserto, preparai o caminho no Senhor. E é exatamente isso que João Batista fazia. Ele pregava no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Como nós já estudamos, que ele era o precursor de Jesus Cristo. E a profecia falava o seguinte: toda carne verá a salvação de Deus. E é justamente isso que João Batista falava. Ele falava que todo mundo poderia ser salvo. Isso gera algo muito corajoso na época, porque algumas pessoas acreditavam que só um grupo de pessoas tinha salvação. João Batista não, falava que todo mundo podia ser salvo, entendeu? E aí ele falava como a pessoa tinha que ser salva. É no versículo 8. Olha o que no 8 fala. Que não adianta você ser filho de Abraão. Ele fala assim, ó, não falar temos Abraão como pai. O que isso quer dizer? Que não adianta o seu pai ser da igreja, o seu pai ser um homem de Deus, ou a sua mãe, e você não ser de Deus. Isso João Batista estava desafiando as pessoas que acreditavam que só porque elas eram da família de Abraão, que era um dos patriarcas da fé, quem deu origem ao povo de Deus, elas seriam salvas. Ele desafiava todo mundo, falava assim, ó, não, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter frutos dignos de arrependimento, que está no versículo 8. Leia aí, ó, frutos dignos de arrependimento. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, além de se arrepender, a gente tem que passar a ter boas ações. Imagina o seguinte, você não faz isso. Imagina que tem algum colega seu que bate nos outros amigos. Toda vez ele vê um amigo e bate nele. De repente ele se arrepende. Qual é o fruto que isso vai ter que gerar? Ele vai ter que parar de bater nos amigos e vai passar a defender esse cara de outras pessoas. Então, fruto de arrependimento é isso. É quando você se arrepende e começa a fazer coisa boa. É isso que João Batista falava para a gente. Para as pessoas. Para que nossos frutos fossem bons. Entendeu? Bom, e quem não fazia isso? Quem não dava fruto de arrependimento? Qual era a consequência? João Batista falava também. Ele falava que a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Olha só, ela é descartada, ela sofre.
ele quer dizer isso para a gente, que se a gente não se arrepender e não der frutos dignos, a gente vai sofrer eternamente. Isso é muito sério mesmo, não é? E depois, então, João Batista estava sempre falando para se arrepender, para ser salvação. E as pessoas ficavam confusas. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Como que é esse arrependimento? O que é esse fruto? Então, primeiro vem a multidão. Agora, quero que vocês prestem atenção. Aqui mesmo que João Batista vai parecer que é um verdadeiro herói. Por que isso? Ele vai enfrentar 4 grandes inimigos, tá bom? 4 grandes desafios, vamos falar assim, 4 grandes desafios. O primeiro é a multidão. Ele fala que para a multidão ser salva, ela tem que repartir o que ela tem. Lê aí, ó, e tem que repartir a túnica e os alimentos. Ele precisa mostrar que você tem que amar ao próximo, que você precisa não ter um amor às coisas, não ter um amor ao dinheiro, e sim conseguir dividir com quem precisa, entendeu? E a gente pode aplicar isso nos nossos dias, hoje em dia. Quando a gente tem um brinquedo, quando a gente tem uma roupa que a gente não usa mais, quando a gente tem roupa sobrando, a gente pode doar para alguém que está precisando, não é isso? É isso que João Batista está falando, entendeu? Para a gente dividir nosso alimento e a roupa que a gente tem em excesso. Primeiro ele enfrentou a multidão. Depois ele enfrentou os publicanos. Publicanos é quem pegava dinheiro das pessoas para o governo, é quem cobrava imposto, entendeu? Aí, o que ele falou para o publicano? Ele falou o seguinte, ó, não pedir mais do que está ordenado, não pedir mais do que está na lei. Os publicanos costumavam pedir um pouco mais para ficar com o dinheiro para eles. É como se você, vamos dar um exemplo assim, ó, você precisa comprar uma bola de futebol. Aí você combina com seus amigos que a bola é 10 reais. Você combina com seus amigos, cada um vai dar R$ 1 para comprar a bola, tá bom? Mas você inventa uma história e fala que a bola ficou mais cara. Aí tu vai pedir R$ 2 para cada um para poder ficar no total com R$ 20 e ficar com R$ 10 para você. Você vai comprar a bola, mas vai ficar com R$ 10 para você. Isso é certo? Não, isso não é certo. Você está mentindo, você está roubando das pessoas. E João Batista estava denunciando isso, falando que os publicanos não podiam fazer isso, entendeu? Então, isso é um exemplo que a gente trazer para o nosso dia também. Quando a gente está mexendo com o dinheiro das pessoas, a gente tem que fazer o correto, fazer o certo. Nada de cobrar um pouquinho a mais para poder ficar para a gente, entendeu? Esse foi o segundo desafio de João Batista, como se fosse a segunda fase. Aí vem a terceira fase, que mostra que ele é um herói mais corajoso ainda. Vieram soldados falar com ele, perguntaram assim, ó, João Batista, o que nós soldados devemos fazer para conseguir a salvação? Que João Batista falou, ó, vocês não podem usar violência. Soldado é um cara que tem arma, né? Então é fácil ele querer pegar o dinheiro dos outros na força. E ele falou, não, você não pode fazer isso. Você tem que se contentar com o seu soldo, contentar com o seu próprio dinheiro. No nosso tempo, é fácil colocar nosso exemplo para hoje, não é? Pensa bem, você é um cara muito forte, tem aquele seu amigo que é um pouquinho menorzinho que você. Você não pode pegar o dinheiro dele à força. Você não pode nem pegar o dinheiro dele, na verdade, não é? Então é isso que João Batista estava denunciando, para os soldados não fazerem isso, entendeu? Aí, no versículo 15 a 18, as pessoas ficaram impressionadas com a mensagem de João Batista. Aí perguntaram assim, ué, você é o Cristo? Você é o Messias? Aí João Batista fala, não, não, não. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Sabe quem eu sou? Eu sou apenas o precursor. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele queria mostrar que ele era menor que Jesus Cristo, que um grande Messias ainda ia vir. Entendeu? Então, esse é o que fala no versículo 15 a 18 para a gente. Aí chega o grande desafio de João Batista, que é enfrentar Herodes. Herodes era o grande governador da época. Fazia um monte de bobeira, como está escrito aí no versículo 19. E João Batista falou que ele estava errado. Ele falou assim, olha só, você está errado, você não pode fazer isso. E qual foi a consequência? João Batista foi para a cadeia, ele foi preso. Parece um absurdo, não é? João Batista ele foi preso por fazer a coisa certa. Mas olha só, isso é uma grande mensagem que a Bíblia passa para a gente. A gente tem que entender
que nem sempre a coisa certa vai agradar as pessoas. E a maioria das vezes, na verdade, vai desagradar. Então a gente tem que estar preparado para quando a gente pregar a verdade, fazer as coisas certas, ter consequências até ruins para a nossa vida, ser excluído, as pessoas rirem da gente, não chamarem a gente para alguma festa, por exemplo, porque a gente não vai querer fazer coisa errada naquela festa, entendeu? A cadeia de João Batista é aplicada para a gente hoje em dia. Aí você pode perguntar, mas e aí? É só isso? Eu faço a coisa certa e me dou mal? Eu vou para a cadeia, eu não vou para aquela festa? João Batista também pensou nisso. E a gente vai ver isso lá no capítulo 7. Mas eu vou adiantar para vocês já, tá bom? Vamos ler o capítulo 7 agora. Olha só. Ó, no capítulo 7, versículo 20, João Batista estava preso ainda e ele manda seus discípulos perguntar o seguinte para Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Ele quer saber se Jesus realmente é o Messias. Repara que é uma pergunta meio triste, porque ele fez a coisa certa. Ele não sabia se estava valendo a pena aquilo, entendeu? João Batista também ficou triste. Eu imagino até que ele possa ter chorado naquela cadeia, sabe? Então, o que Jesus fala? Jesus fala o seguinte no versículo 28. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Tá vendo? João, ele foi desprezado, ele foi humilhado por homens, mas foi exaltado, enaltecido por Jesus Cristo. Isso foi uma recompensa de João. Então, ele falar a verdade e ir para a cadeia não foi ruim para ele, porque ele sabia que valia mais a pena ele ficar na cadeia e ser humilhado por homens e ir para o céu, ser salvo e ser enaltecido por Jesus Cristo, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu quero que fique hoje para vocês, que mesmo um herói destemido, um herói forte como João Batista, pode ter aquele momento de choro, pode ter aquele momento de angústia, mas ele vai lembrar que o mais importante é que Jesus Cristo está olhando para ele. Ele vai lembrar que Cristo está dando força para ele. Então, essa é a mensagem. Saber que a gente pode ser humilhado por homens, mas se enaltecido por Jesus Cristo, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau!